nós iremos tratar hoje, ele está escrito em 1 João, o capítulo 1, os versículos 8, 9 e 10. É uma pregação bem evangelística, mas é necessário a gente se lembrar de certas coisas que a gente se esqueceu há muito tempo atrás. E é isso que Deus quer falar conosco hoje. Então, vamos ler em 1 João, o capítulo 1, o versículo 8, 9 e 10. Se os meninos puderem botar também na tela, para o pessoal que está em casa também acompanhar a gente, nós vamos ficar gratos por isso. Vamos ler. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Podem sentar, meus irmãos. Quero fazer menção que esse texto é um texto que, desde o início, da história de Israel, nós lemos, conhecemos, é um texto bastante falado. Através de inúmeras formas, Deus fez isso com o povo de Israel. E sempre dizia: Israel, se lembre quem eu sou o seu Deus. Se lembre que eu sou o rei. Se lembre que eu governo sobre vocês. Israel, se lembrem disso. E por um tempo Israel até lembrava. Mas depois as circunstâncias, as coisas da vida, faziam com que Israel pegasse e se esquecesse. E aí Deus enviava um profeta ou enviava um líder. E foi o primeiro, logo assim como Moisés. Moisés tira o povo de Israel lá do Egito, vai para o deserto, e no deserto o povo fica naquele murmurar e quer... E não, mas porque Deus tirou a gente lá do Egito para fazer isso com a gente? E aí Moisés diz: meu povo, vamos se conscientizar, vamos entender. Eu acredito que Moisés falava assim, porque ele não fala. Mas eu acredito que Moisés dizia mesmo assim: olha, meu povo, Deus já falou através de inúmeras formas, de milagres, de maravilhas, e vocês ainda não entendem que Ele é Deus. Israel, e aí o povo de Israel tinha que passar por uns apertos, e nessa história morre gente, e nessa história acontece meio mundo de coisa, e o povo de Israel entende. E aí quando entende, Deus dá, através de Josué, a entrada na terra prometida. E Israel prospera, Israel tem um crescimento grande. Passa mais tempo e Israel começa a vacilar de novo. E aí vem os juízes. E os juízes falam sobre a justiça de Deus. Os juízes falam sobre aquilo que Deus queria para a vida de Israel. Israel começa a se lembrar de novo. E aí passa mais um tempo, Israel novamente esquece. É uma história de indas e vindas, não é verdade? Será que é diferente dos dias de hoje? Eu creio que não, meus irmãos. E mesmo assim Deus tem misericórdia. Manda Samuel. Samuel vem, o profeta vidente, maravilhoso. Eu amo Samuel. Eu estava preparando o sermão e eu dizendo: Senhor, vou falar de Samuel. E Jesus disse: não, vamos falar de outra coisa que a igreja está precisando. E eu digo: amém, Senhor. Mas Deus manda Samuel e Samuel diz: olha, se arrependam, entendam que Deus é Deus, que Deus pode fazer vocês ganharem todas as batalhas se vocês entenderem que Ele é Deus e governa sobre vocês. E o povo até começa a entender, mas chega uma hora que o povo diz: não, a gente não precisa disso não, a gente precisa de um rei. A gente precisa de alguém que pense pela gente, que manda pela gente. A gente aceita Deus, mas a gente precisa que alguém aqui na terra governe a gente. E aí ele manda Saul. Depois de Saul vem Davi, maravilhoso, que faz com que o povo entenda a soberania de Deus, a vontade de Deus. E isso é muito bom, porque de novo Israel entende. E passa-se mais um tempo, depois de Davi vem tantos outros, vem os profetas. Passa 400 anos sem a palavra de Deus ser dita assim, proclamada com tanta veemência, até que vem quem? Jesus Cristo. Para se cumprir o que Isaías tinha profetizado. Aquele que viria para arrancar todo o pecado da humanidade. Nessas histórias de indas e vindas, vem aquele que iria nos tirar do lamaçal do pecado. Jesus Cristo Nazareno. E por incrível que pareça,
o povo novamente não entende a mensagem. E aí ele disse, olha, eu vim para os meus e os meus não receberam, então eu vou para os gentios. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor chegou aqui. Graças a Deus eu estou aqui. Graças a Deus. Graças a Deus nós estamos aqui. E essa mensagem foi proclamada. E ele foi aos céus, ele foi assunto aos céus, mas essa mensagem continuou entrando em corações por mais de 2000 anos. E cá estamos nós. Eu acredito que quando João escreve isso, ele está escrevendo para as igrejas lá primitivas, as igrejas que ele tomava de conta na Ásia Menor, dizendo, meus irmãos, por todas essas coisas, por todas essas situações que Israel passou, que vocês passam, mas não se esqueçam de confessar os seus pecados, entender que vocês pecam, entender que vocês são pobres homens miseráveis que precisam da bênção de Cristo. E que através da confissão dos seus pecados, vocês vão conseguir a vida eterna. E é pensando sobre isso que eu vim falar sobre esse tema, né? O caminho para chegarmos ao arrependimento. Como fazermos para chegarmos ao arrependimento? E nesse texto, eu acho que é o texto mais claro que a Bíblia deixa assim, latente aos nossos olhos. Porque João é magnífico. Tudo que João escreve é de fácil entendimento. Não tem nada difícil, não tem nada complicado, não tem nada que diga, não, isso aqui está difícil de interpretar. Não, está muito fácil. E ele diz que justamente isso, que se nós não dissermos que não tivemos pecado, nós somos o quê? Mentirosos. E vocês já se perguntaram, porque tantas vezes a gente vai falar sobre esse tema e isso traz um comichão nos nossos ouvidos? Isso não é agradável? As últimas pregações que nós escutamos pela internet ou que nós escutamos em todos os lugares falam de bênção, fala que Deus vai vir, fala de uma alegria, de um gozo. E isso não está errado, meus queridos. Mas devemos atentar para este ponto, que é o ponto que nos faz chegar mais próximos de Cristo, que é o ponto que nos faz lembrar que nós não somos ninguém sem o Cristo. É o arrependimento. É interessante, porque quando a gente é novo convertido, chega tem aquela chama, né? Aquela coisa boa de dizer, olha, eu conheci a Deus e isso foi tão bom para mim. Mas parece que quando vai passando o tempo, esse negócio vai esfriando e acontece a mesma coisa que acontece com o povo de Israel. Nós nos esquecemos de Deus. E isso é fato, meu irmão. Não adianta dizer que não é verdade, porque é verdade. A gente vem pensar em Deus quando o negócio começa a apertar. A gente ora, a gente pede, a gente implora tanto para Deus nos dar. Deus dá. Quando Deus dá, a gente se esquece. E aí, quando tem um aperto, é que nós nos lembramos de Cristo. Mas não é assim. O caminho para o arrependimento, para a gente chegar neste ponto, começa com o quê? Começa com entendermos que somos pecadores. O versículo 8, ele deixa bem claro isso. Se disser que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos. Você já... É interessante, né? Você dizer para você mesmo, né? Olha, tu é mentiroso e você não querer aceitar que você é mentiroso. É a mesma coisa de chegar um médico para você. Você precisa tomar um medicamento para ficar bom, mas o médico não quer lhe dar aquele medicamento, então ele dá o placebo. E ele dá para você o placebo, e você acredita que aquilo é um remédio que vai lhe curar. E você, eita, me curou, o remédio me curou. O remédio me trouxe aquele negócio, quando na realidade foi só uma alusão, uma coisa que você criou. É praticamente a mesma coisa. É você dizer para você mesmo, olha, eu não tenho pecado? Não, você tem, meu querido. Você pode orar, você pode jejuar, você pode ser o melhor pregador, você pode ser o melhor cantor, você pode ser a melhor pessoa, mas você tem pecado. Você precisa entender isto. Você tem que entender, tem que aceitar isto, mas a diferença é que nós somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus.
O Cordeiro veio para fazer diferença em nossa vida. Mas ele veio fazer essa diferença quando nós entendemos que pecamos. O pior pecado é aquele que não podemos medir, né? Como pecado, pecadinho ou pecadão. Tudo é pecado. Mas temos os pecados intencionais e temos os pecados ocultos. Meu irmão, de certo que é interessante que nós, quando formos orarmos, pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. Muitas vezes as nossas orações não são atendidas justamente por isso. Nós guardamos rancor dentro dos nossos corações. Nós guardamos mágoas dentro dos nossos corações. E dizemos que não temos isso. E enganamos-nos a nós mesmos dizendo, não, eu não preciso disso, eu vou deixar lá no canto escondido, porque Deus tem abençoado, Deus tem feito tantas outras coisas, então eu não preciso disso. Deixa este pecado lá. Quando na realidade não é assim. Quando na realidade nós precisamos sim, meu irmão, escavacar aqui, dentro do nosso coração, dentro do nosso entendimento, dentro de todos os lugares mais íntimos do nosso coração. Nós precisamos sim, meus queridos. E o Espírito Santo de Deus, ele ajuda. Só basta a gente orar, só basta a gente pedir. E entender. Esse é o ponto principal. Em Romanos 3, do versículo 9 ao 18, Paulo fala à igreja de Roma que não há ninguém justo. Não há nenhum sequer justo. Imagina só isso. Debaixo do céu não ter ninguém justo. Só teve um, que foi Cristo. Graças a Deus. Mas nenhum mais justo. E ele ainda fala mais, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram injustamente e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é como sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente peçonha de áspides, está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria. Imagina Paulo dizer isso. Já imaginou Paulo estar aqui hoje dizendo essas palavras? O grande missionário. Minha gente, nós não merecemos Deus, nós não merecemos a Cristo, porque nós somos inúteis, somos trapos de imundície. Você já pensou, você já parou para pensar e analisar nisso, meu querido? Eu creio que hoje você não tinha preparado para pensar sobre isso. Tinha preparado para pensar sobre qualquer outra coisa, menos sobre isso. Mas a vontade de Deus é que todos nós tenhamos um coração limpo, que nós temos um espírito reto, que nós possamos adorar o Pai em espírito e em verdade. É isso que Ele quer de nós, e nós só conseguimos isso entendendo que somos pecadores e precisamos de quê, meus queridos? A palavra de Deus diz isso no próximo verso. Ele diz que o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui está o segredo. É confessar os nossos pecados. É a gente entender que mesmo tendo pecados, tem alguém que pode perdoar os nossos pecados. E esse homem tem nome. É Jesus Cristo de Nazaré, que morreu naquela cruz. É Ele quem redime-nos dos nossos pecados. Foi Ele que derramou o seu sangue para nos limpar. Meus queridos, é interessante que nós possamos fazer essa autoanálise. Rodolfo, você está dizendo que você é o santo, que você é o bom? Não, só não, viu? Em Gálatas lá está dizendo, em Gálatas 5 está dizendo um negócio que se chama bem grande lá. As obras da carne. E eu tenho carne, viu? Eu tenho muita carne, diga-se de passagem.
tenho muita carne. Olha só, estou lindo. Mas isso quer dizer o quê, meu irmão? Que eu sou fraco, sou pecador. Você já viu quais são as obras da carne? Porfias, vou me lembrando aqui. Porfias, adultério, emulações, lascívia, prostituição, enfim, bebedices, glutonarias. Jesus, me ajuda a não pecar, Senhor. Está difícil. Mas o que eu quero dizer a vocês, meus queridos, que todos nós estamos passíveis disso. A diferença é que quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos fazer avançar. Mas para entendermos isso, precisamos aceitar Cristo Jesus dentro do nosso coração. Precisamos entender que só há salvação único e exclusivamente através de Jesus Cristo Nazareno. Aleluia! Precisamos entender, meus irmãos. Não há mais tempo para ficarmos assim, só pensando escorados no banco. Tem muita gente lá fora que precisa dessa mensagem. E a gente só leva essa mensagem quando a gente vai para fora. Mas quando a gente está aqui dentro, a gente se esquece dessa mensagem. Quer fazer qualquer outro tipo de coisa. Mas Deus hoje veio para dizer, meu irmão, confesse os seus pecados. Muitas vezes as nossas igrejas, elas não crescem, elas não prosperam por causa dos seus pecados. Uma citação simples e clara, toda Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 15, quando fala que tem muitos fracos e doentes dentro da igreja, porque ceiam indevidamente. Por quê? Porque não confessam seus pecados, não fazem a autoanálise de dizer, Senhor, pequei, preciso de perdão, preciso dizer ao meu irmão me perdoe porque eu falei mal de você, me perdoe porque eu pensei isso de você, me perdoe porque eu fui pedra de tropeço na sua vida. A igreja não prospera por causa disso. A sua oração não sobe muitas vezes por causa disso. Mas você prefere ficar no comodismo em vez de confessar os seus pecados. Você prefere ficar no seu comodismo do que entender que Cristo pode fazer muito mais por você. Meus irmãos, hoje é o dia de dizer basta desse comodismo. Basta dessa coisa. Se a gente quer avivamento do Espírito Santo, é hora de se arrepender e confessar pecados. Se a gente quer que Deus abençoe a nossa vida, é hora de dizer, Senhor, basta, eu preciso de perdão, Senhor. Meus pecados são demais. É isso que a gente precisa, igreja. Sabe quando eu entendi isso? Dia 19 de fevereiro de 2012. Já fazia o quê? Eu acho que uns 7 anos que eu estava distante da casa do Senhor. Cresci aqui, nessa igreja, nessa casa maravilhosa. Senhor, muito obrigado por fazer parte dessa casa. Cresci aqui, mas chegou um momento na minha vida que eu disse, não, eu não quero mais Deus. Deus é uma brincadeira. Deus responde os outros. Para mim, não. Preferi curtir. Quem me conhece sabe do meu passado, sabe o que é que eu fiz e o que eu deixei de pintar. Deus conhece. E fui lá me prostituir lá fora. As obras da carne tomaram de conta. Eu fui lá me prostituir lá fora. Fui lá, bebi com força. Fui lá, bati com força. Fui lá, fiz tanta coisa. Meu Deus do céu. Até que chega um dia que eu digo para minha mãe. Eu disse, mãe, me arrume um lugar na garagem. Nessa época nem com mãe eu estava morando mais. A missionária Carmen. Mãe, um beijo. E eu dizendo, mãe, me arrume um lugar na garagem. É na garagem de casa. Para mim botar um colchonete e poder dormir. Para ter um pouco de paz. Isso eu já tinha tentado me matar. Já tinha tentado fazer a mesma coisa. E minha mãe disse, não, você não vai dormir na garagem. Vá-se embora para a casa do seu pai de novo. Porque quando Deus mandar, aí eu vou atrás de você. Meu amigo, minha mãe dizia um negócio desse. E eu apostando, né, que minha mãe ia deixar lá um lugar, né? Mas isso era Jesus trabalhando. E aí eu cheguei lá, 3 dias depois, minha mãe chega e disse, não, vamos embora para casa. Você vai para o seu lugar, porque Deus falou que você tem o seu quarto, você tem as suas coisas, as suas roupas nunca saíram do seu armário e está lá. E eu dizendo, eita rapaz, aquele Deus que eu desprezava está fazendo alguma coisa, hein? Aquele Deus estava mudando a minha vida. E aí,
Cheguei, passei mais um ano na casa de mãe, voltei para a casa de mãe, passei mais um ano. E depois desse ano, no dia 19 de fevereiro, mãe estava reunida com um grupo do NAMES lá em casa. E a gente, ouvindo uma pregação, me lembro até hoje, o pastor Josué Brandão, da Assembleia de Deus, lá em Salvador, na Bahia. E eu escutando aquela palavra, e ele dizia o seguinte, que antigamente Senhor, me ajude. Que os guardas, eles batalhavam, os soldados, eles batalhavam, ficavam cheios de sangue por cima das suas couraças, mas na hora da batalha eles tinham que estar limpos, então quando eles chegavam, tiravam aquele sangue, mas o que ficava por baixo não saía. Então começava a fazer trapos de imundícia, começava a fazer secreção, enfim, uma infinidade de coisas. Por fora estavam limpos, mas por dentro estavam sujos. E mesmo assim são os pecadores quando estão quando eles pecam. Eles por fora estão limpos, mas por dentro estão imundos, são trapos de imundície. Como o próprio Paulo fala, são sepulcros caiados com as suas bocas abrem. E quando eu entendi isso, a única coisa que eu fiz foi chorar e dizer: Senhor, eu estou sujo, Senhor, eu estou sujo. A única coisa que saía da minha boca era isso, dizendo: Senhor, eu estou sujo, Senhor, eu estou sujo, eu preciso do teu sangue para me limpar, eu preciso do teu sangue para me limpar, eu preciso do teu sangue para me limpar. E eu não parava de chorar, e minha mãe olhava e dizia: que é isso, menino? Eu digo: mãe, eu preciso de Jesus. Mãe, eu preciso de Jesus, eu estou sujo, mãe, eu preciso de Jesus. Você pode entender como é que é o clamor da sua alma, dizendo que você precisa de Jesus, porque você está sujo. Meus irmãos, essa era a dor da minha alma. Eu já tinha tentado me matar, eu já tinha feito as coisas mais bárbaras que você podia pensar. E o Deus que eu desprezei é o mesmo Deus que me deu a oportunidade de novamente ser uma nova criatura. Entende a questão de confessar os seus pecados, meus irmãos? É uma vida nova que Deus nos proporciona. É isso que Deus quer de nós hoje, entendermos que temos pecado, mas Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados. Romanos 10, 9 e o versículo 10, ele diz isso, que se com a nossa boca confessarmos e crermos nos nossos corações que Deus ressuscitou dos mortos, seremos salvos. E era isso que eu queria naquela noite. E aí, manhã disse: pois está certo. Eu digo: não, mãe, na frente de todo mundo não. Eu quero ficar ali, quietinho, esperando a minha hora. E aí todo mundo foi-se embora. E eu fiquei lá chorando. E eu só fazia chorar e dizer que estava sujo, chorar e fazer que estava sujo, chorar e sujo, chorar. E eu preciso de Deus, aquela coisa. E em cima da nossa casa, morava um pastor da igreja congregacional, ali do Centenário, que era pastor Rafael. Hoje está em Recife. Se o pastor Rafael estiver vendo, um abraço, pastor. E naquele momento, ele desceu da sua casa, isso já era de madrugada, ele desceu da sua casa, ele olhou, orou por mim, ele disse: você entende? Você está entendendo o que você está fazendo? Eu digo: pastor, eu entendo, eu preciso de Jesus. E ele: você está entendendo? Pastor, não enrole não, eu preciso de Jesus, pastor. E ele foi lá e orou por mim, e eu confessei e aceitei a Jesus. Falta mais um mês para completar aniversário, viu? Do meu novo nascimento. E aonde eu estou? Estou aqui hoje para dizer que Ele perdoa os pecados, que Ele faz a nossa vida diferente, que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É esse o Jesus que nós pregamos, igreja. E isso não serve só para os de fora, não. Serve para os de casa. João, quando ele escreve isso, ele escreve para as igrejas que ele já tomava de conta. Isso aqui é para quem ele conhecia. Para ele sabia quem já tinha entendido a palavra de Deus. Meus irmãos, para chegarmos a esse caminho de arrependimento, nós já passamos por entender que nós somos o quê? Pecadores. Que nós precisamos o quê? Confessar os nossos pecados. E nós entendemos, por último, que para este caminho é somente o perdão através de Jesus Cristo de Nazaré.
Não há um outro debaixo da terra, não há um outro acima dos céus, a quem seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, se não for o nome do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem lhe deu vida, é Ele quem me deu vida. Foi Ele que fez todas essas coisas. Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, foi lá no inferno e disse: Satanás, tu perdeu, Satanás. Me dá a chave. Olha, estou levando porque você perdeu. Porque o Filho do Deus Altíssimo ganhou e lhe deu vida. E vida com abundância. Ele lhe deu vida com abundância, transbordante. E é por isso que nós falamos para o outro. É por isso que nós dizemos para o outro: olha, Deus que me deu vida vai te dar vida. Eu tenho certeza, você que passa aí do outro lado da rua, você que está assistindo em casa, você irmão, você que não é irmão, a todos quantos Deus quer fazer uma coisa diferente na sua vida, através de Jesus Cristo Nazareno. Chegou o dia, vocês já sabem, nós já temos o entendimento, que quem perdoa é quem? Cristo Jesus. Devemos nos humilhar aos pés de Cristo. Devemos nos humilhar aos pés de Jesus mais uma vez e dizer: Senhor, pecamos. Pecamos, Senhor. E o meu pecado não é pequeno. Meu pecado é grande, mas a tua graça me basta. E o Senhor perdoa os meus pecados. O Senhor não imputa essa maldade e essa coisa ruim que eu tenho. Posso lhe dizer, meu irmão, que durante esse tempo, desde que eu me converti até hoje, tenho noite de paz na minha casa. Consigo dormir. Consigo ou não consigo, nega? Consigo bem até demais. Ela vai me chamar e eu não acordo. Eu consigo. Eu não tinha isso. Eu não tinha. Mas hoje eu tenho. Eu consigo me alegrar. O povo pastor Enilson foi engraçado, que pastor Enilson aqui em um culto, ele olhou e disse assim: eu falo negão e o negão já está com um sorriso desse tamanho na cara. E é sempre assim, viu? Não muda não. Só muda quando eu tenho assim muito sério, que eu preciso falar com Jesus uns negócios assim, que é pesado, né? Complicado, meus pecados, né? Aí a minha esposa olha para mim e diz assim: mas nego, irmã Chacara, eu digo: minha filha, em nome de Jesus, me ajude. Eu tenho que confessar meus pecados. Depois eu vou lá e digo para ela: nega, era isso. Eu estava desse jeito por causa disso. E disse. Grande ajudadora Deus me deu. Aleluia por isso. Até esse presente Deus me deu. Deus me deu uma mulher abençoada. Me deu um filho abençoado. Profeta do Senhor. Meu Pai do céu. Aonde chega, quer chegar e já quer contar a história da Bíblia. Ele disse: ei, vem cá. Você é médico? Vem cá, médico. Deixa eu contar uma história para tu. E o médico para e disse: não, eu vou contar Davi e Golias. Aí conta Davi e Golias. Termina Davi e Golias, já emenda com Sansão e Dalila. E assim. E para completar, Deus me abençoa e ainda tem Samuel na barriga dela. Está vendo o que é diferente? É paz. E Deus cumprindo as suas promessas na minha vida. Por quê? Porque eu entendi. Eu entendi que sem Ele eu não sou nada. Eu entendi que sem o Senhor eu não vou a lugar nenhum. Porque quando a gente olha para o mundo, a gente não consegue, muitas vezes, entender porque nós andamos e o mundo não anda. Por causa disso, Jesus, perdão de pecados, arrependimento genuíno. É isso que a palavra de Deus fala. Quero completar fazendo menção do que está escrito no Salmo 32. Abram nossas Bíblias, vamos ler o Salmo 32. Maravilhoso Davi falando isso. Eu amo Davi por causa disso. Escrevia cada coisa bela, Senhor Jesus. Coisa bela e do coração. Tinha mais essa. Salmo 32. A partir do verso 1. Eu vou chegar, Jesus. Eu vou chegar. Pronto. Achei. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é o quê? Perdoada. E cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei,
envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Davi é interessante, e é o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Por causa disso, meu irmão. Ele se rasgava aos pés de Deus. Ele dava o seu melhor, ele entendia que ele era pecador. Ele ia lá, vencia a batalha, matava muitos. Plano do Senhor. Suas mãos voltavam cheias de sangue, mas toda vez ele chegava e dizia: Senhor, perdoe pelos meus pecados, perdoe pelas minhas intenções, perdoe, Senhor, a maldade que tinha dentro do meu coração. Outro exemplo disso, Salmo 51, quando ele faz aquela oração maravilhosa de arrependimento. Por quê? Porque ele manda um dos seus generais, um dos seus guerreiros, a ir lá na linha de frente para ficar com sua esposa. Mas ele se arrepende. Muito se fala sobre isso. Diz que Davi foi lá e foi ruim, não sei o quê. Mas depois disso, tem o melhor: o arrependimento de Davi. A oração dizendo: Senhor, lava-me com hisopo, me deixa mais branco do que a lã branca, porque eu não mereço, mas o Senhor é que pode fazer tudo isso. Você entendeu que toda essa mensagem, tudo isso que eu acabei de dizer para você, meu querido, está aqui nesse contexto do Salmo 32? Quando Davi fala isso, ele diz: olha, quando eu me calei, envelheceram os meus ossos. E aí você não sabe porque você está doente. Eu não estou falando de doença física não, estou falando de doença da alma. É doença da alma, a pior. Aí você não sabe porque está doente. Aí chega no irmão e diz mesmo assim: irmão, ora por mim em nome de Jesus, porque eu estou precisando, que eu estou sentindo um negócio aqui que não é bom. Mas você não quer confessar seu pecado, bença? Confessa! Hoje é dia. O caminho para você chegar no céu é esse. Não tem outro. Mas quando ele confessou, quando ele confessou, foi tão bom, porque ele mesmo viu: olha, que tu perdoastes a maldade do meu pecado. E ele diz: bem-aventurado, cuja transgressão é perdoada. Alegre estou, porque perdoado foram os meus pecados, porque isso não me atrapalha mais, porque com isso eu posso adorar o nome do Senhor, porque com isso eu posso entender que Deus fez grandes coisas por mim. Meu irmão, isso é liberdade de alma, de espírito. É isso. É paz, gozo. E aí, quando a gente entende isso, Gálatas 5, lá de novo, tem o quê? Os frutos do Espírito: amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. E contra essas coisas não há lei, meu querido. Meus irmãos, é hoje o dia de nos arrependermos. Nós só iremos para frente como igreja do Senhor se nós nos arrependermos dos nossos pecados, seja eles de qual magnitude for. Se for contra seu irmão aqui no banco, eu lhe desafio, meu querido, a você hoje pedir perdão ao seu irmão. Se for contra algum parente seu, meu irmão, peça perdão ao seu parente, mas fique livre. Fique livre para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Isso é, sabe o quê? É novo nascimento. É de novo, nascer de novo. Cotidianamente nascer de novo. Deus, tenha misericórdia de mim, para que todo dia eu possa nascer de novo. Porque é complicado, Jesus, mas eu quero isso para a minha vida. E é por isso que eu estou aqui, para dizer a vocês, meus queridos, que não há salvação em quem? Em nenhum outro. Só o sangue de Jesus é que nos perdoa dos pecados. Só o sangue do Cordeiro é quem pode fazer novidade de vida, lhe trazer paz, lhe trazer alegria, lhe trazer gozo. As coisas que para trás ficaram, porque eu confessei o meu pecado e segui avante. Meu querido, esta pregação, quando João escreveu isso, não foi para os de fora,
foi para os de casa. Hoje, novamente, é dito para os de casa: arrependei-vos, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Para encerrar, quero contar só uma história. E essa história eu vivenciei ela. Eu estava lá com um rapaz. Nós estávamos na demarcação Pacas Novas há 3 ou 4 anos atrás, não foi, nega? 4 anos atrás, fazendo missão, nesse mesmo período. E lá tinha um índio, que eu não me lembro o nome, só me lembrava o nome do outro, de Jeremias, eles eram inseparáveis. E um dos índios lá, os índios ouviram a palavra de Deus. E eles não quiseram aceitar de início. Entenderam que era pecado, entenderam tudo, mas não quiseram. Não queriam acabar com a sua cultura, não queriam acabar com seus costumes. E aí, ele conta pra gente que teve um dia que ele viajou, ele estava indo de Guajará-Mirim para Porto Velho. Quando chegou no meio do caminho, teve um acidente com ele. E as fraturas nele eram tão grandes que ele já estava quase indo a óbito. E aí, quando chegou no hospital, que os médicos viram, os enfermeiros viram, disse: esse aí, pode desconsiderar, esse aí já está morto, já, vamos só esperar para a gente dar o atestado. E realmente, ele morreu. E aí foram fazer a autópsia no homem, né? Já tinham batido os papéis lá, dos óbitos e tudo mais. E estavam abrindo o homem, quando começaram a mexer para um lado, mexer para o outro, o coração dele começou a bater de novo. E isso a mulher já estava lá fora, da mulher dele já estava chorando lá, né? O resto dos índios estavam chorando. A aldeia já tinha sido avisada que ele já estava morto, ele era um dos líderes da aldeia. E sabe o que é que ele conta? Que nesse momento, enquanto ele estava morto, ele estava chegando lá num caminho, um caminho branco, muito branco. E ele dizia, e tinha um homem que aparecia e dizia mesmo assim: olha, teu momento não chegou não, tu tem que voltar. Você sabe quem eu sou? E ele olhava assim e dizia: eu acho que eu sei. Ele disse: você sabe quem eu sou? Você agora vai voltar. E ele disse que só voltou assim bem rápido do caminho. E quando ele acordou, estava justamente na autópsia. Foi quando o coração voltou a bater. E aí os médicos que estavam fazendo a autópsia viram e: eita, meu Deus do céu, não, vamos fechar. E fecharam o homem. E o homem ficou sarado lá em Porto Velho. E a notícia chegou lá na tribo. E o povo dizendo: oxe, mas ele não estava morto? E como é que esse homem estava vivo? Isso é mentira, não sei o quê. E com um tempo depois ele volta para a tribo dele. E quando ele chega lá, o povo vê. E ele diz: como é que você está vivo? Ele disse: porque eu encontrei um homem no caminho e perguntou quem era. E eu sei quem ele é. E os índios perguntaram: quem é? Ele disse: era Jesus Cristo de Nazaré, que disse que eu tinha que voltar e anunciar a sua palavra. Aqueles índios, naquele mesmo momento, são 25 famílias que tem nessa aldeia. As famílias são contadas pelos casais. As crianças a gente perde de contar. E ele disse que das 25 famílias, 23 aceitaram a Jesus Cristo, porque entenderam que precisava de Jesus, porque Jesus ele podia ressuscitar mortos, porque Jesus era aquele mesmo Jesus que os missionários tinham dito, que dava liberdade ao cativo, que dava liberdade a todos eles, e eles aceitaram, e eles viviam na sua forma natural, e eles entenderam que eles estavam pecando da maneira que estavam, se vestiram, não perderam a sua cultura, mas permanecem hoje firmes e constantes na obra do Senhor, levando, porque entenderam que o pecado deles era anulado através de Jesus Cristo, porque tinha dado vida a uma pessoa. Você já pensou, meu querido? Você, tendo esta vida e dando vida a outras pessoas, é a parábola do semeador. Irmãos, tem um hino que eu amo ele, que ele diz: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa
que eu já fiz. Foi o que me deu vida. É isso que dá vida a vocês. Meus queridos, vamos orar, vamos ficar de pé e pedir a Deus que nos limpe dos nossos pecados, para que tenhamos vida e vida em abundância.